preguiça. Não é que você parou de se cuidar. É biologia. E ela começou muito antes da menopausa. Existe um momento na vida de muitas mulheres. Você está na mesma rotina de sempre. Come parecido. Se move parecido. Dorme parecido. E de repente, as roupas não fecham mais. A barriga aparece. O peso sobe sem explicação óbvia. E você pensa, o que mudou? A resposta é uma só. Você por dentro. A partir dos 35 anos, o corpo feminino começa uma transição hormonal silenciosa, que se intensifica aos 40 e que muda completamente as regras do jogo metabólico. Hoje, vamos entender essa transição, sem medo, sem drama, com informação real e caminhos práticos. A transição hormonal. O que começa a mudar aos 35. A partir dos 35 anos, a produção de estrogênio e progesterona começa a flutuar. Não cai abruptamente ainda, mas oscila. Essas flutuações criam um ambiente hormonal diferente, que o corpo precisa aprender a navegar. E nessa navegação, o metabolismo começa a se reorganizar. O papel do estrogênio no peso. O estrogênio não é só o hormônio sexual feminino, ele tem papel metabólico fundamental. Ele influencia onde a gordura é depositada. Em níveis adequados, favorece o acúmulo nas coxas e quadris, considerado metabolicamente mais seguro. Quando o estrogênio começa a cair, a gordura migra da periferia para o centro, das coxas e quadris para a barriga. É por isso que mulheres que tinham corpo em formato de pera vão gradualmente desenvolvendo o acúmulo abdominal com o passar dos anos. A progesterona e o inchaço. A progesterona tem efeito diurético natural. Ela ajuda o corpo a eliminar líquido. Quando ela começa a cair, a retenção de líquido aumenta. O inchaço que aparece e não passa. O peso que sobe 2 quilos de um dia para o outro sem explicação. Muitas mulheres interpretam isso como ganho de gordura. Na verdade, é retenção. Mas a retenção crônica também tem consequências metabólicas. A resistência à insulina que aparece com a idade. Com o declínio do estrogênio, a sensibilidade à insulina reduz. O mesmo pão que o seu corpo processava com facilidade aos 25, aos 40 gera um pico de insulina maior. E mais sinalização para armazenar gordura. Não porque você mudou o que come, mas porque o processamento interno mudou. A perda de massa muscular. A partir dos 35 anos, sem estímulo adequado, o corpo começa a perder massa muscular naturalmente. Esse processo tem nome, sarcopenia. E cada quilo de músculo perdido representa uma queda no metabolismo basal. Menos músculo igual a menos calorias queimadas em repouso. Menos calorias queimadas igual a mais fácil acumular gordura. Mesmo sem comer mais. Mesmo sem se mover menos. Os sintomas da perimenopausa. Muitas mulheres chegam aos 38, 40 anos sem saber que já estão em perimenopausa. Perimenopausa é a transição que antecede a menopausa. Pode durar de 5 a 10 anos. E os sintomas são muitas vezes confundidos com estresse, ansiedade ou depressão. Sintomas que podem aparecer a partir dos 35. Ciclo menstrual que muda, mais curto, mais longo, mais irregular. Fluxo diferente, mais intenso ou mais fraco. TPM que piora. Insônia ou dificuldade para dormir nas semanas antes da menstruação. Irritabilidade e mudanças de humor intensas. Ansiedade que aparece do nada. Ondas de calor leves. Ressecamento vaginal. Queda de libido. Dificuldade de concentração. Névoa mental. Cansaço inexplicável. E claro, peso que começa a acumular na barriga sem razão aparente. Por que o sono piora nessa fase? As flutuações de progesterona afetam diretamente o sono. A progesterona tem efeito calmante e favorece o sono profundo. Quando ela flutua e cai, o sono fica fragmentado, menos profundo, com mais acordadas durante a noite.
E sono de má qualidade, como já aprendemos, desregula a grelina e a leptina, aumenta o cortisol e favorece o acúmulo de gordura. É uma cascata, tudo conectado. O que muda na estratégia? Aqui está o que muitas mulheres não entendem. A estratégia de emagrecimento que funcionava aos 25 anos não necessariamente vai funcionar aos 40. Não porque você ficou mais fraca, mas porque o contexto metabólico é completamente diferente. Porque a restrição calórica severa funciona menos. Em mulheres na perimenopausa e menopausa, dietas muito restritivas causam mais perda de músculo do que de gordura. Com menos estrogênio, o músculo já está mais vulnerável. A restrição calórica severa agrava isso. Resultado, a balança pode mostrar uma queda, mas o percentual de gordura pode até aumentar. E o metabolismo fica mais lento. Menos calorias para a mesma quantidade de gordura. Pior equação. Porque o cardio excessivo atrapalha ainda mais. Com cortisol já mais elevado nessa fase hormonal, adicionar muito cardio intenso aumenta ainda mais o cortisol. E cortisol alto, em mulheres na perimenopausa, tem efeito catabólico mais intenso. Destrói músculo, armazena gordura abdominal. O que funciona de verdade nessa fase? Musculação com carga progressiva é a intervenção mais estudada e eficaz para mulheres acima de 35 e 40 anos. Ela preserva e constrói músculo, eleva o metabolismo basal, melhora a sensibilidade à insulina, fortalece os ossos, protegendo contra a osteoporose e tem efeito positivo nos hormônios. Erro número 1. Fazer a mesma dieta de sempre e esperar o mesmo resultado. O metabolismo mudou. A estratégia precisa mudar junto. Erro número 2. Ignorar a proteína. A partir dos 35 anos, a necessidade de proteína aumenta. O corpo precisa de mais estímulo proteico para manter o músculo. Mínimo de 1,6 a 2 gramas por quilo de peso corporal, distribuídos em todas as refeições. Erro número 3. Não cuidar do sono como prioridade. Nas fases de flutuação hormonal, o sono se torna ainda mais crítico. Ele é quando os hormônios se regulam e quando o metabolismo se organiza para o dia seguinte. Erro número 4. Não investigar os hormônios. Sintomas persistentes merecem investigação. Exames hormonais completos. Estrogênio, progesterona, testosterona, DHEA, cortisol, insulina, tireoide. Com um médico que compreenda a saúde feminina integrativa. A virada mais importante desse roteiro. Essa fase não é o fim, é uma transição. E transições têm o poder de nos transformar. Se soubermos navegar por elas com as ferramentas certas. Mulheres que entram na perimenopausa com conhecimento, com musculação, com sono de qualidade, com suporte nutricional adequado, não são dominadas por ela. Elas atravessam e chegam do outro lado mais fortes, mais saudáveis e mais conscientes do que nunca. Protocolo para mulheres acima de 35. Alimentação. Proteína em todas as refeições, mínimo de 30 gramas por refeição. Carboidratos complexos e com fibras, sem picos glicêmicos. Gorduras boas, azeite, abacate, oleaginosas, peixes gordurosos. Reduzir açúcar refinado e ultraprocessados. Não pular refeições. Não fazer jejuns longos sem orientação nessa fase. Treino. Musculação 2 a 3 vezes por semana com progressão. Caminhadas diárias de 20 a 30 minutos. Yoga ou pilates para cortisol e mobilidade. Evitar cardio intenso diário. Sono, rotina de sono consistente. Quarto fresco e escuro. Suporte com magnésio glicinato se necessário. Investigar a apneia do sono se houver acordadas frequentes. Investigação médica. Painel hormonal completo com médico de confiança. Vitamina D, B12, ferro, ferritina. Densitometria óssea a partir dos 40 anos. Nessa fase de transição hormonal, algumas mulheres têm encontrado suporte em suplementos adaptados para essa etapa da vida. Compostos com isoflavonas de soja, simicífuga, magnésio, vitamina D e ômega 3, são os mais estudados para suporte hormonal feminino na perimenopausa. Além disso, a terapia de reposição hormonal bioidêntica tem ganhado muito espaço,
com evidências crescentes de segurança e benefícios quando bem indicada. Vale a conversa aprofundada com um ginecologista ou endocrinologista especializado em saúde hormonal feminina. Você não engordou porque perdeu a disciplina. Você não engordou porque se descuidou. Você mudou por dentro e o seu corpo está respondendo a essa mudança. A partir de agora, você tem a informação para responder de volta. Com estratégia, com cuidado, com respeito pelo momento que está vivendo. Porque essa fase não é o fim da sua jornada com o seu corpo. É o começo de uma relação mais profunda, mais honesta e mais poderosa com ele.